Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, ao nosso pastor, pela confiança. Confesso aos irmãos que hoje, observando os hinos que foram aqui cantados, adorando ao nome do Senhor, o Senhor falou muito forte também ao meu coração. Por isso eu sempre digo que o Senhor tem inúmeras maneiras de falar conosco. Às vezes uma mensagem de 1 hora pode não falar, às vezes, com ninguém. Mas eu já vi pessoas que se converteram através de ouvir um hino, ou uma estrofe de um hino, ou apenas de receber um folheto. E eu posso dizer, como o nosso pastor aqui anunciou, que esse trabalho de missões, irmãos, ele vai muito além das paredes dessa igreja. E eu louvo a Deus porque muitos irmãos ainda amam a obra de Deus. E eu sempre digo que às vezes entramos aqui dentro esperando às vezes até ouvir uma mensagem que possa nos impactar, mas às vezes um louvor, Deus já fala conosco, amém? Que Deus abençoe a todos. Quero convidar os irmãos, por gentileza, que abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, e o versículo de número 31 e o 32. Diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos esta passagem, Jesus ele vai fazer um comparativo acerca do reino dos céus, e Jesus ele vai usar como uma parábola, um símbolo. Jesus vai usar a menor de todas as sementes, que é a mostarda. Mas o que tem a ver o grão de mostarda com o reino dos céus, irmão Luciano? Se nós fôssemos explicar biologicamente o que é a semente do grão de mostarda, talvez passaríamos aqui 1 hora e não conseguiríamos. Mas Jesus ele vai tomar de algo que a ciência hoje está estudando, e Jesus vai comparar a algo espiritual há 2000 anos atrás aproximadamente. Biologicamente, a semente de mostarda, ela tem 2 características que nenhuma outra semente tem. A primeira delas, ela é resistente. Ela pode ser pisada, malhada, pode-se tentar triturá-la, pode passar por os seus ramos podem passar por incêndio e queimadas, mas ela permanece. Ela é considerada uma das sementes mais resistentes que já existe na terra. E a única maneira de abrir uma semente de mostarda é o tempo. E Jesus ele vai fazer um comparativo, e ele diz: olha, ela é a menor. E agora nós vamos ver a própria ciência nos dias atuais. Eles estão pegando algumas sementes, algumas plantas, estão criando ali
fazendo uma mutação genética para criar mais resistentes, mas quando a ciência, a biologia, ela chegou na semente de mostarda, ele diz, já fizemos com milho, com a soja, com o arroz, já fizemos até com plantas e flores, mas com a mostarda, eles ainda não conseguiram criar algo que pudesse fazer uma mutação genética para que ela tivesse uma outra característica. O que é isso? A semente de mostarda, ela não se deixa contaminar ou ser transformada biologicamente ou cientificamente. Aí Jesus vai dizer, o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. Jesus está dizendo, daqui a 2000 anos, vocês vão entender o que eu estou falando hoje. É a menor de todas as sementes, mas não se contamina. É a menor de todas as sementes, mas não é fácil de ser moída. Jesus está dizendo, daqui a 2000 anos, vão tentar contaminar a minha igreja, vão tentar mudar a minha igreja, vão tentar transformar o reino do meu Pai em algo diferente, vão tentar dizer que o céu não é bem assim, que o céu aceita tudo, que o reino do meu Pai, mas ele vai dizer, é semelhante a um grão de mostarda, nada pode contaminar o reino dos céus. João, na ilha de Pátimos, quando ele tem uma visão, João vai dizer que lá no céu não entra pecado. Então não adianta. Se alguém diz, não, mas sabe como é que é? É porque lá atrás, na exegese, a tradução foi outra. Mas o Senhor está dizendo, não, é a menor de todas as sementes. Mas quando ela cresce, a igreja começou com quantos, irmão? Alguém olhava para aquele grupo de 12 apóstolos e dizia, ó, é só perseguir, pôr na cadeia, açoitar, mata uns, acabou o reino. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais eles pisavam na igreja, que quanto mais eles perseguiam a igreja, que quanto mais eles moíam a igreja, a Bíblia vai dizer, e o Senhor multiplicava a todos aqueles que criam na sua palavra. Que é isso, irmão Luciano? Semente. Pisa num crente, irmão. As irmãs cantaram agora há pouco. Eu cresci o quê? Diminuindo. Eu me fortaleci como? Sofrendo. Se eu fosse usar uma palavra diferenciada, eu ia dizer que é um paradoxo. Como que eu sou feliz sofrendo? Como que eu cresço diminuindo? Mas o Senhor, Ele vai dizer, eu escolhi as coisas fracas para confundir as fortes. O homem pensa, dizendo, Satanás olha e diz, eu vou destruir esta semente que foi lançada lá na cruz. Mas Jesus diz, não, essa semente ela é resistente, ela é a menor de todas, mas vai chegar um tempo que esta semente vai crescer. Esta semente vai multiplicar, e ela vai se tornar em hortaliça, e se tornará a maior de todas, e as aves dos céus. O que é isso, irmão? São as almas buscando aonde aninhar-se, aonde buscar a salvação. E hoje a igreja se tornou esta árvore, esta grande hortaliça, aonde as almas estão vindo para poder aninhar-se para o grande dia do Senhor. Jesus diz, é a menor. Jesus diz, é parecido. É semelhante, é como. E aí o que eu aprendo com uma semente? A semente, ela tem algumas características.
Como assim, irmão Luciano? A semente, quando ela é lançada na terra, o que toma conta dela são duas coisas. Primeiro, o solo. Segundo, o tempo. E ali vai dizer que o tempo começa a despertar aquela semente. Ela começa crescendo. Acredito que todos os irmãos aqui, quando começaram a estudar, primeira série antiga, irmãos, do meu tempo, a gente começava, a professora pegava um copinho com algodão, colocava um feijãozinho ali, colocava o feijãozinho, e dia após dia nós ia olhando para aquele copinho, e de repente passava alguns dias, o brotinho nascia. Passava algumas semanas, aquele brotinho abria duas folhas. Passava um mês, já estava grande, já estava procurando a luz do sol, e já saía uma pequena fava. O que estava fazendo? Estava transformando, estava amadurecendo. Nós, como cristãos, nossa fé e a nossa esperança, ela começou pequenininha, mas nós, dia após dia, estamos amadurecendo na presença do Senhor. Satanás investe, persegue, luta, mas nós somos como aquela pequena semente, estamos resistentes e estamos crescendo cada dia na presença do Senhor. Paulo, ele vai dar um exemplo de amadurecimento cristão. Eu olho a minha retaguarda e com todo carinho e respeito, eu vejo obreiros aqui, que já passaram e por experiências de longos anos e já passaram por tantas coisas. E se eu perguntar como é a fé do senhor hoje, ele vai dizer, irmão, maior do que era no começo. Por quê? Porque amadureceram e ainda estão amadurecendo. Mas Paulo vai escrever à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, e eu até vou ler aqui, irmãos, para ver se a primeira carta no capítulo 3, Paulo vai encontrar ali uma imaturidade no meio da igreja. E Paulo começa dizendo assim, escuta, vocês quando eram novos na fé, eu vos alimentava com leite, comida fraquinha, eu não dei um alimento sólido. Aí Paulo vai explicar o porquê. Paulo vai dizer, se vocês ainda eram meninos, criança, vocês ainda não tinham amadurecido. Aí Paulo vai explicar no versículo 2, o porquê que ele não os alimentava. Quando parte para o versículo 3, Paulo vai dizer assim, olha, no meio de vocês existe o maior sinal de que o reino dos céus ainda não amadureceu em vocês. Paulo vai dizer assim, ó, há entre vós ciúmes e contenda, coisa que só existe lá no meio dos ímpios, mas vós não deviam ser assim, porque vocês precisavam hoje já estarem maduros, vocês já precisavam hoje estarem crescidos, mas no meio de vós existe algumas coisas que só lá no mundo existe, que é o quê? O ciúme e a contenda. Mas o versículo de número 5, o que ele vai dizer ali? Aliás, isso, o versículo 5, ele diz assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Aqui Paulo está respondendo a uma divisão que tem na igreja. Aí ele vai dizer assim, ó, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí o versículo 6, Paulo vai resumir o assunto e o problema. Ele vai dizer só, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Paulo, ele começa a deparar no meio da igreja uma divisão.
E Paulo diz, escuta aí, pera lá. Vocês ainda não entenderam como é o reino dos céus. O reino dos céus, ele é amadurecimento. Um crente maduro, irmão, quando nós amadurecemos, passamos por prova, passamos por luta, passamos por perseguição, passamos por perdas, aí Satanás olha e diz, agora ele cai. Eu vou jogar ali uma semente de contenda, de fofoca, porque a hora que aquela irmã ficar sabendo, ela sai da igreja. Mas aquilo, ao invés de me destruir, começa a me fortalecer, porque eu começo a entender que o reino do céu não se resume no meio da fofoca, nem da contenda, nem da inveja, nem da incredulidade, nem na enfermidade, não. Eu entendo que o reino dos céus é suportar as tribulações desta vida, e dia após dia a minha fé vai sendo aumentada. Dia após dia eu estou crescendo. Dia após dia a minha fé está ficando mais forte. E chega um dado momento em que Satanás olha para mim e para você, vai dizer, olha, já fechei a porta, já lancei enfermidade, já coloquei os amigos contra, já joguei até gente da igreja contra ele, mas ele permanece de pé. Aí Paulo está dizendo, é porque você já está crescendo na fé. Irmão, eu fui dirigir a congregação uma vez, que o pastor nos confiou, e um dia eu encontrei uma irmã que fazia 2 anos que não ia na igreja, e ela foi justificar por que não foi. Irmãos, eu já vi muita experiência, mas essa aí para mim foi absurda. Ela chegou e falou, o senhor que é o pastor aqui da igreja? Eu falei, sou o dirigente. Ela disse, sabe o que é? Eu estou querendo voltar para a igreja. Eu falei, então, chegou no lugar certo. Ela disse, mas eu vou explicar para o senhor primeiro porque eu saí. Eu falei, a senhora quer voltar ou quer explicar porque saiu, irmão? Porque normalmente quem explica vai jogar o problema para o outro. Aí ela falou, não, sabe o que é? Irmãos, ela falou, sabe por quê? Um dia eu fui conversar com o pastor que estava aqui antes, e ele estava conversando com uma irmã, e aí ele afastou e pisou no meu pé, e não me pediu desculpa. Aí eu saí da igreja. Aí eu olhei para a irmã e disse, irmã do céu, comigo a senhora não vai ficar aqui também não. Porque desse jeito aí, um pisão no pé, já desviou. Sabe o que é isso aí, irmão? É imaturidade. Se um pisão no pé já fez a pessoa sair, imagina quando Satanás ele arma para o nosso lado uma arma de grosso calibre. E se você não tiver uma estrutura espiritual cheio do Espírito Santo, você não aguenta. E Paulo está dizendo, escuta, isso aí que vocês estão vendo aí, um tentando dizer assim, eu gosto mais de Paulo. E não tem disso, irmão? Tem. Irmão, tem gente que fica assim, eu gosto mais daquele irmão do que desse. Eu gosto mais daquele outro, ele é melhor. E Paulo, entendendo que Satanás já estava esparramando a contenda ali, ele diz, escuta, vocês estão imaturos ainda. Vocês não cresceram. Eu dei alimento para vocês lá atrás, mas vocês permanecem criança. Paulo está dizendo que a imaturidade não permite que nós entremos ou absorvemos o verdadeiro alimento sólido da palavra de Deus, que nos enche dia após dia e nos fortalece. Então Paulo, ele encontra uma situação ali, em que ele está dizendo, escuta, vocês ainda são meninos. Mas Jesus vai dizer que o reino dos céus, ele cresce. E eu, espiritualmente, tenho que crescer. Se perguntarem para mim, irmão Luciano, o senhor é mais crente hoje do que quando você aceitou Jesus? Eu digo, eu sou mais crente hoje. Mas, irmão, por quê? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, quando eu comecei, irmão, eu andava, eu fazia, eu pulava, eu corria. E hoje? Hoje não, mas faz 30 anos, faz 40 anos, você já perdeu um ente querido. Você já perdeu o emprego, sofreu enfermidade, o médico te desenganou,
O teu filho foi lá para o mundo, alguns às vezes estão até em cadeias, outros estão no hospital, mas você está aqui dando glória a Deus, dizendo glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que é isso? É porque você nem percebeu, mas a semente de mostarda, o grão de mostarda, despertou lá atrás, e você está crescendo, e todos os dias alguém chega perto de você e diz: irmã, ora por mim, irmã, interceda por mim, irmão, me dê uma palavra. Por quê? Porque ele está procurando em você a planta que você se transformou. E isso, irmãos, quando um crente amadurece, o inimigo fica preocupado. Por quê, irmão Luciano? Porque o crente amadurecido, irmão, ninguém consegue perder ele no meio da multidão. O crente, ele pode sofrer todo o dano que vier. Outro dia, eu estava lembrando de um pastor, no meu princípio de fé, pastor Dorival. Na época ele tinha 76 anos, e uma dificuldade muito grande para subir no púlpito, e eu não entendia muito, e ele subia com dificuldade, sentava na cadeira, e o culto todo ele passava com o olho fechado, e com a mão estendida. E aquilo me chamava muita atenção, e eu no princípio de fé eu dizia: mas o que aquele homem tanto tem que falar com Deus, que não abre o olho hora nenhum? Fala o culto inteiro, a minha oração não dura 10 segundos, 15 segundos, eu já falei, agradeci e fui embora. Aí, passou um tempo, que eu estava na igreja, e os irmãos sabem, os adolescentes estão aqui, na época eu era adolescente, eu muito curioso, um dia fui conversar com ele. E aí, conversando com ele, ele abaixou, ele conversava, ele tinha um jeito de conversar, quando ele ia conversar, ele fechava o olho. E ele fechava o olho e dizia: meu filho, você está começando agora. Eu já passei tanta coisa por amar a Jesus. E Jesus já me mostrou tanta coisa boa, que quando eu subo no púlpito eu só agradeço. Mas um dia, meu filho, você vai crescer. Um dia você vai entender. E um dia você vai fazer como eu faço. Você só vai agradecer. E as palavras daquele homem hoje eu entendo. Passei por situações onde eu já disse uma vez, até comentei no Planalto Verde, passei uma prova, uma luta tão grande, tão terrível, que um dia eu falei para Jesus: Jesus, eu estou desviado. Mas Jesus não soltou a minha mão. Teve um momento que eu disse: Jesus, a minha prova, ela está tão grande, que nem se o Senhor quiser, o Senhor muda ela. Mas Jesus foi tão bom que eu nem percebi quando ele virou as coisas. Ele fez o quê? Ele falou: você vai amadurecer. Paulo diz assim: Senhor, tira de mim esse espinho, está machucando, eu faço a tua obra, eu oro, os enfermos são curados, almas são libertas, vidas são libertas, tira de mim o espinho. O Senhor fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, só consegue ouvir isso na hora da luta quem é crente de verdade. Mas vamos seguir aqui. Paulo vai falar que a igreja está dividida entre duas pessoas, Apolo e Paulo. Mas quem é Apolo? Apolo, na verdade, a Bíblia não vai falar muita coisa dele, mas Apolo, ele é aquele jovem prodígio que apareceu naquele período, muito eloquente, um grande pregador, arrebatava multidões. Então Apolo, ele é aquele prodígio, irmãos, que hoje a gente consegue entender. São alguns prodígios que parece que a cada 20 anos se levanta um prodígio, né? A cada 20 anos aparece um pregador, aparece uma pessoa cheia de dons. Então Apolo é um desses. Mas quando a igreja começa a ser perseguida, a Bíblia vai demonstrar, e nós vamos lendo a Bíblia, Apolo some. A gente não vê mais falar de Apolo, um grande prodígio. Isso me faz lembrar, irmãos, que quando eu me converti, na época existia um grande pregador em ascensão, chamado
Hidekazu Takayama, ou Hidekazu Takayama, um jovem pregador, um homem que tinha uma bibliologia, um vernáculo. Ele tinha uma profundidade, e existia aquelas fitas cassete, eu ouvia uma atrás da outra, e eu achava bonito, eu falava, como que esse homem conhece a Bíblia? Como? E eu via, depois de um tempo, ele some. Aparece outro grande pregador. E depois desse outro grande, aparece outro grande pregador. Mas Paulo vai dizer, quem sou eu? Quem é Apolo? Quem dá o crescimento é Deus. Vejo pessoas que dizem, olha, eu admirava tal pastor, eu admirava tal irmã, eu admirava tal pregador, mas o dia que ele caiu, eu disse, então não era Deus que estava fazendo você crescer, era ele. Paulo, ele tira de si a responsabilidade e mostra para a igreja, escuta, quem dá o crescimento é Deus. Isso, irmão, nos mostra que quando nós crescemos espiritualmente na fé, passa por tantas lutas, e você diz, agora o meu barco vai afundar, mas você permanece fiel, porque você confia naquele que te chamou. No capítulo 29 de 1 Samuel, a Bíblia vai falar de um homem muito conhecido nosso, chamado Davi. E eu acho interessante, irmãos, porque Davi, às vezes se torna uma incógnita. Na hora que a gente acha que conhece Davi, a gente já não conhece mais. Por quê? Porque Davi, ele era conduzido e dirigido por Deus, até nas suas rebeldias. E tem hora que nós não somos assim, irmão. Tem hora que a gente está rebelde. Tem hora que a gente está queixo duro. E a gente olha e fala assim, não, senhor, mas não, eu tenho todo motivo para justificar. Aí o Senhor olha para nós e diz, eu sei o que você está passando. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 29 de Samuel, 1 Samuel, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que Davi, quando está fugindo de Saul, ele corre para uma cidade dos inimigos. Olha para ver, irmão. Ele corre para uma cidade chamada Ziclag. E ele vai morar no meio dos inimigos. E ele ali fica um tempo. Aí, de repente, ele faz amizade com um príncipe. E a sua amizade, o seu jeito, conquista aquele príncipe. E eles fazem uma amizade muito grande. Mas o versículo de número 3, deste mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que o rei, ele olha e fala, escuta, lá atrás da ponta do exército, que tinha 100 mil homens, ele diz, lá na ponta, tem um povo hebreu. O que esses hebreus estão fazendo atrás de nós? Aí o príncipe dá uma olhada e diz, escuta, é que quem está com eles é Davi. Versículo 4, ele diz, escuta, espera lá. Davi? Você está falando de Davi? Versículo 5. Ele vai dizer, escuta, não é este o Davi que diz que tem até uma música aí, que faz um sucesso no meio dos inimigos, que diz que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou as suas dezenas de milhares? Aí o príncipe diz, olha para ver, irmão. Tem hora, irmão, que a nossa fé, a graça de Deus, o reino de Deus é tão grande na nossa vida, que até se você estiver no meio dos inimigos, a pessoa conhece a história do que Deus faz na minha e na sua vida. O rei dá uma olhada e diz, manda ele embora. No versículo 6 ele vai dizer, nós vamos para uma batalha aí, e pode ser que ele se vire contra nós. Então faz o seguinte, vai lá e fala para ele ir embora. O que ele estava dizendo? Eu sei que o Deus dele é fiel na vida dele, mesmo ele estando no meio dos inimigos. No meio de quem que ele estava, irmão? Dos filisteus.
Veja a situação, irmãos, quando Deus, Ele guia o seu servo e a sua serva, irmão, você pode entrar onde o Senhor te mandar, você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio dos demônios, se o Senhor é na tua vida, ninguém pode tocar em você. E o versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que o príncipe chega até Davi e diz: Davi, escuta, nós estamos saindo aí para uma missão e o rei não quer que você vá. Davi não entende, irmãos. Ele diz: o que eu fiz de errado? Por acaso eu fiz, eu falei, quem está me seguindo fez alguma coisa? Ele diz: não, Davi, não, você é uma bênção. Irmãos, tem hora que Deus usa o próprio inimigo para dizer quando é hora de voltar. Irmãos, tem gente que às vezes está sofrendo no mundo, está dando cabeçada, Satanás está tirando tudo dele, tirou o bem, tirou a saúde, tirou a família, tirou tudo dele. E ele ainda não consegue entender que ele não faz parte daquele povo. Mas às vezes, irmão, tem hora que às vezes eu acho interessante, porque parece que levanta alguém lá, não sei se é do inimigo, ou o inimigo, sei lá, é usado, porque alguém olha e diz assim: escuta, você não era crente? Eu era. Não, você tem jeito de crente. Não, isso aqui eu passei um negócio. Rapaz, você está ficando doido, o que você está fazendo aqui? Não, mas é porque eu tive uns problemas lá. Não, mas aqui nós já é desse meio aqui. A gente já vai para o inferno, mas você não. Você tem jeito de crente, fala como crente, olha como crente. De vez em quando escapa até um misericórdia da sua boca, escapa um amém, escapa um glória a Deus. O que você está fazendo aqui? A mesma coisa está Davi. Davi está no meio dos filisteus. Estava tranquilo. Mas quando o rei dá uma olhada e diz: aquele homem ali é diferente. E Davi, ele tenta argumentar para ficar. Às vezes, irmãos, o homem, ele perde a fé, vai para o mundo, vem para um culto como esse, e está cheio de argumentos para não voltar para Cristo. Mas alguém do teu lado te cutuca e diz: o que você está esperando? Não, mas sabe como é que é? Você já perdeu o quê? Aí você começa a notar: eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha família, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha empresa, eu perdi os meus amigos, eu perdi o sono, eu estou tomando remédio, eu estou passando por isso, Irmão, é uma lista. Aí alguém diz assim: por que você não voltou para Jesus ainda? Aí alguém tenta argumentar: sabe o que é? É porque, na verdade, eu gostei tanto de algumas coisas, mas você não é de lá. Satanás já te pisou, já te moeu, Satanás tentou te destruir, mas a semente que está dentro do teu coração, ela está crescendo, e todo dia alguém chega em você e diz: Jesus te ama, Jesus quer te restaurar, Jesus quer te trazer de volta, Jesus vai restaurar a tua vida. O que é isso, irmão Luciano? É a semente que não pode ser arrancada. Satanás já fez de tudo. Uma vez teve um rapaz que foi trabalhar comigo, e eu o encontrei de uma maneira inusitada. Um menino novo, e o olho dele brilhava, que ele tinha usado droga, na época, e ele foi conversar comigo. Ele disse: o senhor não tem um trabalho para mim? Eu olhei para aquele menino, o olho brilhava. Eu disse: esse moço não está bem. Já vou falar para ele ir para casa, esse moço não tem condição nem de procurar emprego. Mas quando eu comecei a conversar com ele, o Espírito Santo falou no meu coração: falou: escuta a história dele, não tenha pressa. E aí ele começou a conversar: minha mãe é sozinha, e eu não tenho pai, então é só minha mãe e minha avó. Ele tinha, parece que 17 anos. Ele falou: estou procurando um trabalho para poder ajudar em casa, que a minha mãe está meio doente, então ela não está podendo fazer faxina a semana inteira, então ela está indo 1 ou 2 vezes por semana.
Eu olhei para aquele moço, uma estrutura. Aí eu disse para ele, escuta, qual que é seu nome? Ele disse, meu nome é Ageu. Aí eu olhei para ele e falei, qual que é o seu nome? Ele diz, Ageu. Eu falei, escuta, sua mãe ou sua avó é crente? Ela diz, é. Como o senhor sabe? Que a pessoa já acha que a gente foi revelado. Como o senhor sabe? Eu disse, para dar um nome desse, tem que ser crente. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que saber quem é profeta, quem é juiz, quem é rei. Ela diz, não, minha avó é muito crente, a minha mãe é crente. Eu falei, e você? Ele falou, eu fui crente. Eu disse, mas aí eu conheci uns amigos, eu conheci umas pessoas, e aí os amigos na escola me apresentou isso, me apresentou aquilo, e foi falando. Eu falei, meu filho, você está muito novo para ir para o inferno. E ele disse, não fala assim não. Eu falei, falo sim. Ele disse, meu filho, ó, você bateu na porta certa. Jesus te ama, senão ele teria te mandado você para ir para um lugar aí pior. Vamos fazer o seguinte, quer trabalhar comigo? Com um mês você volta para Jesus. Irmão, quando deu a primeira semana, lá no Parque dos Pinos, a mãe dele foi lá onde eu trabalhava, chegou com ele lá. Ele disse, escuta, o senhor que é o pastor? Eu olhei e disse, virei pastor da noite para o dia. Na época eu era cooperador, irmão. Cheguei, sim. Não, eu quero agradecer ao Senhor. Esse menino estava perdido. Esse menino, olha, nada tirava ele do meio das amizades, das pessoas assim. E foi falando. Eu já estava perdendo a esperança, mas eu vim aqui agradecer ao Senhor. O Senhor deu trabalho para ele. Está indo para a igreja. Voltou para Jesus, reconciliou, comprou uma revista e agora está na igreja. O que é isso, irmão? É a semente que não pode morrer. Não é o Senhor que diz que nenhuma palavra volta vazia? Então aqui, Davi está no meio dos inimigos. Ele tinha tudo para dizer que não voltava. Saul me perseguiu, eu fui lá, eu fui usado por Deus, eu matei o gigante, eu estava do lado dele. Quando os demônios se apoderavam dele, eu tocava a harpa, os espíritos saíam. Eu fui fiel, eu fui leal. Ele tentou me matar, mas aí o Senhor diz, Davi, o que tem dentro de você procede de mim. E aqui a Bíblia vai dizer que quando no versículo 9, o homem ainda vai dizer assim, olha a característica que ele vai dar para Davi. Ele diz, não, você é muito bom. O seu rosto é como um rosto de anjo. Irmão, tem hora que o crente não consegue esconder. Você pode estar onde for, alguém vai olhar e vai dizer, a senhora é crente. O jovem pode estar onde for, alguém vai dizer, você é crente. Você pode estar passando o que for, você pode até estar murmurando, lastimando, mas alguém vai levantar do teu lado e vai dizer, você é crente. Irmão, você pode estar distante dos caminhos do Senhor. Você pode ter parado há muitos anos. Mas a semente que Jesus está dizendo aqui, os anos não conseguiu consumir esta semente. Você pode ter perdido muita coisa, como uma vez eu estava numa igreja, e tinha 8 crentes, um culto de sábado, e o pastor disse, faz o apelo. Eu olhei e disse, eu conheço todo mundo aqui, eu vou fazer apelo para crente? Pensei, não falei. Aí ele disse, faz o apelo, meu filho. E antigamente as igrejas tinham um tablado no fundo, uma divisória, para que quem estava na rua não olhasse para dentro, quem estava de dentro não olhasse para fora. E eu disse, tá bom. Eu disse, quem quer aceitar Jesus nesta noite? Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é bom, é maravilhoso. E olhando para os crentes, eu falei, já aceitaram? Mas o pastor pediu. Daqui a pouco, do lado do tablado, saiu uma mulher. Ela apareceu no corredor e ela disse, eu quero aceitar Jesus. Eu pensava comigo, de onde saiu essa mulher? E ela veio no corredor lá da igreja, na cidade de Passos. Ela veio até o altar e se ajoelhou. E aí na época o pastor lá era o pastor Geraldo Vital. E ele diz, minha filha, ajoelha aqui e a igreja vai orar por você.
E naquele momento ele orou por ela. Quando ela se levantou, ele disse: você ouviu a palavra de Deus quando? Ela diz: eu estava do outro lado da rua. Eu moro na casa quase que de frente, um pouquinho para o lado. E quando eu estava ouvindo que Jesus, Ele pode mudar a minha vida, que Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele muda o meu lar, Ele restaura, que Jesus pode todas essas coisas. Eu estava dentro de casa dizendo: eu não vou para a igreja, eu não vou entrar no meio desses crentes, eu não vou ser crente. Mas uma força muito grande diz: vai agora, entra lá dentro, porque eu vou mudar a tua história. Não lute contra o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, porque nesta noite o Espírito Santo está dizendo: olha, você não adianta esconder, não adianta ir para longe, porque aonde você estiver, a semente está dentro do teu coração. Paulo vai dizer: vocês têm que crescer. Davi tentou fugir, mas um inimigo achou ele no meio do batalhão. Talvez muitos aqui tenham uma história de luta e tragédia, mas nesta noite, como as irmãs do círculo de oração cantou, nesta noite o Senhor vai fazer um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, porque o Senhor é especialista em fazer milagre. Então que nesta noite o Senhor possa falar em cada coração, e que esta semente nunca venha a ser contaminada, pois o Espírito de Deus, Ele colocou uma semente que cresce dia após dia. O mundo está indo de mal a pior, mas a igreja permanece de pé. Glória a Deus. Nosso pastor está dando-nos a oportunidade, e eu gostaria de perguntar: onde você está? Que a palavra talvez disse: olha, será que é comigo? Talvez uma dentro do seu coração ardeu. E eu quero perguntar: onde está você que parou na fé? Há alguém entre nós que diz: irmão, eu estava desanimado, eu estou vindo na igreja de vez em quando, mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo: volta para casa. Onde está você? E nós vamos orar pela sua vida. Você que talvez ainda não aceitou Jesus, diz: eu quero ter esse Jesus na vida. Eu pergunto: tem alguém nesta noite que quer receber esta oração? Talvez você esteja relutando dentro de você, e o Espírito Santo está dizendo: levanta, volta para casa, reconcilia com o Pai, volta para a minha presença. E eu pergunto mais uma vez: tem alguém entre nós que quer voltar ou aceitar Jesus nesta noite? Se não tem, que Deus os abençoe e dê outra oportunidade em nome de Jesus.